Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana, estou aqui para mais uma aula de História referente à semana 8, que vai do período de 22 a 26 de junho. Abro a nossa aula de hoje com uma frase muito famosa do historiador grego Heródoto, o Heródoto de Halicarnasso, de que o Egito é uma dádiva do Nilo. Vão pensando aí nessa frase, tá? Inclusive eu lancei ela como uma pergunta das nossas atividades semanais. Enquanto eu vou explicando, né, sobre a matéria, vocês vão pensando nessa frase e no final nós vamos tentar respondê-la, tá bom? Ó, o Egito, ele surge, né, às margens do Rio Nilo, no meio do deserto do Saara. Por quê? Porque o Rio Nilo, ele possui um regime de cheias que varia entre junho, julho e vai até novembro. Como que funciona essas cheias? Este rio, ele possui um lodo, né, um sedimento, um fertilizante natural que fica em seu fundo chamado loace. Durante o período de cheias, quando ele transborda, esse loace ele transborda junto, fertilizando, né, as terras às margens do rio. Então, o trabalho dos camponeses ficava, digamos assim, mais fácil, porque o próprio rio naturalmente fertilizava as terras. Então, cabia aos camponeses somente plantar e depois colher, né, o que eles plantavam. O que o Heródoto quis dizer com essa frase? Que o surgimento e desenvolvimento dessa importante civilização da antiguidade, ela só foi possível graças ao rio Nilo, já que a palavra dádiva significa presente. Então, o Egito é uma dádiva do Nilo, tá? O trabalho humano, pessoal, em volta do rio Nilo, ele só foi possível porque os seres humanos, né, eles controlavam a força das águas através do quê? Do trabalho coletivo, criando diques, criando canais, né, para regular aí o controle dessas águas, tá? Aqui eu coloquei uma foto para vocês, né, sobre a localização do Rio Nilo. Vejam bem para vocês. O Egito fica na África, tá? Esta linha azul aqui é o rio Nilo. Até pouco tempo atrás, este rio ele era considerado o rio mais extenso do mundo, com 6.852 quilômetros de extensão. Porém, novos estudos colocaram o rio Amazonas, né? O nosso rio Amazonas aqui do Brasil, como o rio mais extenso. Então, o Amazonas ele é mais extenso que o rio Nilo. De qualquer forma, o rio Nilo ele não deixa de ser, né, extenso. Ele é um rio enorme, que até hoje é muito importante ali para os povos que vivem no deserto do Saara. Vejam vocês, ó, o Egito antigo ele é dividido no Baixo Egito, né, que fica perto do delta do rio Nilo, delta que desemboca ali no mar Mediterrâneo, que é onde o povo e a agricultura se desenvolveu mais firmemente, e o Alto Egito, que é mais perto ali do deserto do Saara. Aqui, né, circulado de vermelho, à direita, como sempre, eu trago para vocês a localização do Egito no mapa mundi, para vocês terem uma ideia melhor, tá? Aqui eu mostro para vocês de verde a questão que eu expliquei ali para vocês, né, que é a área onde o Loace, né, durante o período de cheias do Nilo, fertiliza a terra e deixava a terra pronta para a fertilização. Vejam as pirâmides onde eram construídas e olha o delta do rio Nilo, né? Delta por quê? Porque forma tipo uma letra D aqui, ó, né? Onde está o Baixo Egito, uma letra D e delta é a quarta letra do alfabeto grego, tá? O Egito, pessoal, se localiza no extremo nordeste da África, como eu já mostrei para vocês, e as margens do rio, logicamente, serviu, né, para que as primeiras populações nômades, lá por volta do ano 3.500 a.C., se fixassem, né, às margens desse rio para utilizar as suas águas para a prática da agricultura, tá? Como eu já disse para vocês também, né, para controlar as cheias desse rio, essas populações construíram diques e canais de irrigação através de um trabalho coletivo. O Egito Antigo, né,
tinha como principal atividade econômica a agricultura e a pecuária, produzindo cevada, trigo e legumes, e criando porcos, cabras, bois e cavalos, trazidos, por um povo que invadiu o Egito chamado Ixo. Todos os meios de produção eram do Estado, ou seja, pertenciam ao faraó, tá? E todos os excedentes, ou seja, o que sobrava dessa produção, era recolhido pelo Estado para distribuir igualmente para a sua população. Aqui eu trago uma foto, de como era a cidade, uma das cidades egípcias da antiguidade. Era bem movimentada, o comércio era intenso. Vejam as pirâmides lá no fundo. Quando eu falo em Egito, eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês lembram é as pirâmides, os faraós, as múmias, correto? Pessoal, num primeiro momento, surgiram pequenas vilas às margens do rio Nilo, isso lá, antes de 3.500 a.C. Essas vilas chamavam-se nomos. Eram comunidades autônomas, ou seja, cada uma tinha os seus chefes, e se espalharam pelas margens dos rios Nilos. Com o passar do tempo, esses nomos se fundiram e deram origem a várias cidades, e formaram 2 reinos, isso por volta de 3.500 a.C. O Alto Egito, que ficava no sul, como eu já mostrei lá para vocês, e o Baixo Egito, que ficava ao norte, perto do delta do rio Nilo. Em 3.200, o faraó Menés, que era o rei do Alto Egito, ele consegue unificar os 2 reinos e se torna o primeiro faraó egípcio. Faraó é uma palavra lá em egípcio que significa grande casa. A partir desse momento, o Egito, além de uma monarquia, ele se torna também uma monarquia teocrática, como eu já expliquei para vocês. Por que teocrática? Porque além de ser rei, e exercer o papel de chefe político, o faraó também era visto pelo seu povo como um verdadeiro Deus, certo? Podemos dividir, a história do Egito em Antigo Império, tá? Que é a época das grandes construções, como as pirâmides do Vale de Gizé, que eu vou mostrar para vocês no finalzinho uma foto delas. Esse período vai entre 3.200 a.C., com a unificação, até 2.300 a.C. As pirâmides de Gizé, pessoal, elas fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu já comentei com vocês na aula passada que os jardins suspensos da Babilônia e as pirâmides de Gizé também fazem parte dessas construções. Porém, todas as outras 6 construções foram destruídas pelo tempo. Somente as pirâmides de Gizé, que foram eleitas lá como as 7 maravilhas do mundo antigo, permanecem ainda ativas e em pé, digamos assim, tá? Lá no final do Antigo Império, os faraós, devido às péssimas colheitas, eles perdem o poder, e quando se inicia o Médio Império, este faraó, ele recebe novamente, ele recupera o poder, e o Egito ele passa a receber invasões, como dos Ixos e dos hebreus, que vieram lá da Palestina. Vocês devem conhecer, a história dos hebreus, que ficaram sendo escravos lá dentro do Egito por 300 anos, até que Moisés, libertou o povo egípcio da escravidão, o povo hebreu, perdão, lá da escravidão do Egito, tá? A última fase da história política do Egito, pessoal, é o Novo Império, que vai de 1580 até 1080 a.C., tá? Quando os egípcios conseguem expulsar os Ixos, sendo o período mais rico e desenvolvido da história lá do Egito Antigo, tá? Como eu já disse para vocês, é nesta época que os hebreus, conseguem fugir do Egito, ocasionando o período bíblico do Êxodo. Novas técnicas são implantadas, eles passam a utilizar o ferro, o cavalo, e o Egito consegue um período de maior desenvolvimento e geração de riquezas. Esse aqui é o Templo de Luxor,
uma bela construção, né, lá do Egito Antigo, que ainda está em pé também. A maioria das construções do Egito Antigo, pessoal, elas ainda estão de pés, tá? Porque não se sabe ainda certamente, né, os cientistas, estudiosos, os arqueólogos, eles não sabem exatamente como que essas pirâmides, essas construções do Egito Antigo foram feitas. Porém, se sabe que elas são muito bem articuladas e muito bem feitas e que resistem, né, aos tempos. A partir do ano 1080, pessoal, o Egito começa a declinar, tá? Por quê? Começa disputas políticas internas e os assírios invadem o Egito, enfraquece o poder do faraó e os nomarcas, né, que os governadores das províncias, passam a ter certas independências, tá? Entre os anos 663 e 525, há uma breve recuperação, tá? Um grande desenvolvimento comercial e uma troca cultural com a Grécia. No ano de 525, o povo egípcio é invadido pelos persas, depois são dominados por uma série, né, de domínios aí pelos macedônicos, gregos, romanos, bizantinos e árabes. Até aqui acaba aí a sociedade do Egito Antigo. Esta é a pirâmide social do Egito Antigo, que eu também pedi para vocês desenharem. Vejam para vocês verem. No topo dessa pirâmide está quem é mais poderoso. Lembra que eu expliquei para vocês? Na base está quem é menos poderoso, conforme vai subindo e chegando ao topo dessa sociedade, está quem tinha mais poder nessa sociedade. Então, no topo está quem tinha mais poder, que era o faraó e a sua família. O faraó, além de governar o Egito, além de ser o chefe de estado, ele também era visto como um deus pela sua população, né? Por isso que era uma sociedade, uma monarquia teocrática. Todo o poder estava centralizado nas mãos dos faraós, tá? Abaixo do faraó vinham os sacerdotes, que ajudavam ele na administração do seu império, e os nobres. Logo abaixo vinham os escribas. Os escribas tinham um papel muito importante no Egito Antigo, porque a escrita egípcia era muito difícil de aprender, então os escribas tinham um papel muito importante. Os arquitetos, os engenheiros e os artistas. Logo abaixo estavam os pequenos comerciantes, os artesãos e os militares. E na base da pirâmide, novamente, se encontrava quem trabalhava ali para valer, né? Que eram os camponeses. Os camponeses viviam, pessoal, em um regime de servidão coletiva, tá? Porque eles eram obrigados a fazer um trabalho compulsório na terra do faraó, tá? Eles tinham a sua terra lá para trabalhar, só que eles eram obrigados a trabalhar certo tempo ali no ano nas terras do faraó. Por isso que isso se chama servidão coletiva. Eles tinham que servir ao faraó. E havia os escravos também, né? Que participavam ali das plantações, das construções das grandes obras. Inclusive, boa parte da mão de obra utilizada na construção das pirâmides foi feita pelos escravos. Para se tornar um escravo no Egito Antigo, você tinha que ser um prisioneiro de guerra, tá? Quando os militares, o exército do faraó chegava em algum outro lugar, esse povo era conquistado, esse povo se tornava um escravo ali do faraó, tá? Ó, o faraó, ele fazia um papel de rei, juiz, chefe militar e o grande sacerdote, ou seja, ele cuidava da religião. Os funcionários reais eram os escribas, os sacerdotes, que ajudavam o faraó a administrar, e os militares, que faziam as guerras. A camada média, os artesãos, por exemplo, os vidraceiros. Não sei se já cheguei a comentar com vocês. Os egípcios foi quem inventaram os vidros, né? E os comerciantes. Os camponeses, eles eram chamados de felás, tá? Eles eram responsáveis pela produção agrícola, lá nas margens do rio Nilo, e também responsáveis, juntamente com os escravos, pela manutenção de obras do governo. Os escravos, além de fazer essas obras do governo, eles prestavam serviços domésticos, serviços em minas e serviços nas pedreiras, tá? A ciência no Egito Antigo, pessoal, ela tinha o seu papel, tá?
Muitas das descobertas na área de matemática, arquitetura e medicina, elas foram criadas lá no Egito Antigo. A matemática e a arquitetura, para se construir as pirâmides, precisa de matemática, precisa de engenharia, né, para fazer as barragens, construir os canais de irrigação, precisava-se, né, de matemática e arquitetura. Como que os egípcios descobriram doenças, descoberta de remédio para curar, conhecimento dos órgãos do corpo humano? Através do processo de mumificação, de fazer múmias, como eu já vou explicar para vocês logo aqui mais para frente, tá? O nome da escrita lá da Mesopotâmia era a escrita cuneiforme. Aqui o nome da escrita dos egípcios é a escrita hieróglifa, tá? Ela era muito difícil de fazer, tão difícil que poucos egípcios mesmo sabiam fazer. Com o tempo, a escrita hieróglifa, ela acabou saindo, né, de moda, porque como pouquíssimas pessoas sabiam fazer, surgindo aí outros 2 tipos mais fáceis de escrita lá no Egito, que eram a escrita hierática e a escrita demótica, tá? É uma escrita assim mais cursiva, mais simples de fazer. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da escrita hieróglifa. A escrita hieróglifa, pessoal, ela só foi decifrada no século XIX, tá? Se não me engano, no ano de 1836, por um egiptólogo, ou seja, uma pessoa dedicada exclusivamente, né, em pesquisar sobre o Egito. Um egiptólogo francês chamado Champollion. Como que ele conseguiu descobrir o significado dos hieróglifos? Até então, já fazia quase 1800 anos que o Egito Antigo já tinha declinado, já tinha acabado, e ninguém conseguia ainda decifrar, né, essa escrita hieróglifa. Como que ele descobriu? O imperador francês Napoleão Bonaparte, ele faz uma expedição ao Egito e eles descobrem uma pedra na região de Roseta, que ficou conhecida como Pedra de Roseta. Na Pedra de Roseta tinha uma inscrição em 3 idiomas, né, em 3 formas: em hieroglifos, em demótico, que foi uma evolução dos hieroglifos, como eu falei para vocês, e em grego. Né? A mesma coisa estava escrito nesses 3 jeitos. Aí ele foi decifrando, né? Ele foi comparando o grego com os hieróglifos, até que ele conseguiu decifrar, né, os símbolos dificílimos que são os hieróglifos, tá? Então, o Champollion, somente mais de 18 séculos, mais de 1800 anos depois do Egito Antigo declinar, o francês Champollion consegue aí decifrar os hieróglifos. Onde, né, esses hieróglifos eram escritos? Basicamente nos papiros, né? O papiro, ele era feito, né, de um material encontrado nas plantas, a papiros, né, nas margens do rio Nilo. Então, o papiro, ele era feito tipo uma folhinha, assim, né? Que era onde os escribas escreviam lá no Egito Antigo. A religião no Egito Antigo, pessoal, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses egípcios, eles tinham 3 formas: a zoomórfica, forma só de animal; a antropozoomórfica, que misturava, né, a forma de animal com a forma de humano; e a antropomórfica, onde os deuses só tinham formas de humanos, tá? Esses deuses representavam as forças da natureza, e os egípcios, eles acreditavam na imortalidade da alma. Por isso que eles mumificavam os faraós, tá? E colocavam os faraós dentro das pirâmides. As pirâmides eram só para os faraós, porque era muito caro você construir uma pirâmide. A população mais pobre era enterrada nas mastabas e nos hipogeus, certo? Como que funcionava o processo de mumificação? Após o faraó morrer, né, o seu abdômen era aberto, todos os seus órgãos eram retirados e lavados, né, com água e uma solução de sal para retirar o líquido. Depois que esse líquido era tirado, depois que os órgãos eram tirados, ele era enrolado, né, tipo num pano branco, para se tornar uma múmia, sempre com sal, né, porque o sal, ele conserva esse corpo. Depois de mumificado, esse ritual durava 15 dias.
Esse corpo era colocado dentro de um sarcófago e colocado dentro das pirâmides, tá? Aqui nós temos, né, o templo de Abu Simbel, né, ainda existe até hoje. À esquerda nós temos uma mastaba, né, que era utilizada para enterrar a população mais pobre. Aqui eu tenho a foto, como eu prometi para vocês, das pirâmides de Gizé. Por que Gizé? Porque fica num lugar, né, na planície de Gizé. Quem foi enterrado nas pirâmides de Gizé? Os 3 faraós. A pirâmide do meio, o faraó Kelps. Na pirâmide da direita, o faraó Khefren. E na pirâmide da esquerda, o faraó Miquerinos. Então, quem está enterrado nas pirâmides de Gizé? O Khefren, o Kelps e o Miquerinos. Esses 3 faraós, tá bom? Ó, essas são as heranças, né, culturais que os egípcios deixaram pra gente. As pirâmides, como eu já falei para vocês, as questões das pinturas, dos afrescos, heranças na química, na astronomia, na medicina, na ciência, na literatura, invenções como o vidro. Tudo isso, pessoal, são heranças culturais dos egípcios. Eu vou estar na quinta-feira no plantão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Um abraço, pessoal.